Finalmente acabou a data FIFA, nosso Flamengo está de volta e hoje tem a estreia do Tite, rapaziada. Tite estreando no comando da seleção rubro-negra, ele que é o ex-técnico da seleção. Eu quero saber de você, qual a sua expectativa para esse jogo? Tá confiante na estreia do Tite? Tá confiante na vitória do Mengão? Eu já adianto que eu tô confiante, vou deixar o meu palpite no final do vídeo, então acompanhe aqui até o final, porque eu vou explicar o porquê que eu estou confiante, eu vou falar do time que deve ir a campo, como é que vai jogar, e ao final do vídeo vou deixar meu palpite, mas você já pode deixar nos seus comentários aí se você está confiante ou não, se você acredita ou não na vitória e na conquista dos 3 pontos. Aproveita também, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, canal novo, começando agora e falando de rubro-negro para rubro-negro, então me ajuda aí, vai, tamo junto. Rapaziada, é o seguinte, o Tite deixou bem claro que o objetivo do Flamengo é terminar no G4, é conseguir a vaga direta para a Libertadores, até porque o Botafogo tá praticamente com uma mão na taça. Ontem ele ganhou, mesmo jogando mal, mesmo tomando um sufoco do América Mineiro. O Botafogo venceu o seu jogo, o Botafogo mantém a distância na liderança, vai conseguindo aí ser líder com folga e praticamente com uma mão na taça. Então o campeonato do Flamengo é o G4 mesmo, é conseguir a vaga direta na Libertadores, eu acho que tá certo, tem que ser esse objetivo mesmo, eu até fiz um vídeo, vou deixar aí no card e na descrição aí também para você poder entender melhor o porquê que eu acho que de fato o objetivo do Flamengo tem que ser mesmo conseguir a vaga direta na Libertadores, ou seja, terminar no G4. E para esse objetivo do Flamengo, a vitória é importante, porque independente do resultado de Bragantino e de Palmeiras, por exemplo, que vai jogar hoje também, assim como o Flamengo, se o nosso Mengão conseguir a vitória, já consegue entrar novamente no G4. Se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro e se o Bragantino perder para o Santos, melhor ainda. Melhor ainda. Mas a vitória é importante e nos coloca de volta no G4, independente desses resultados. Só que, diferentemente do que eu vinha falando ao longo do trabalho do Sampaoli, muito mais importante do que os 3 pontos, porque anteriormente com o Sampaoli o importante eram os 3 pontos, porque a gente já imaginava que o futebol não ia render. Eu, pelo menos, eu já não esperava mais bom futebol com o Sampaoli. Eu esperava os 3 pontos, mesmo que fosse cagado. Hoje não. Hoje, e os jogos sequentes que vêm por aí, eu prefiro muito mais ver um desempenho melhor, prefiro muito mais ver uma evolução do que o resultado. Por exemplo, o Flamengo pode até empatar hoje com o Cruzeiro, embora eu prefira, obviamente, que vença, eu acho que vai vencer, mas o Flamengo pode empatar com o Cruzeiro. Mas se for um empate, que a gente vê que o Flamengo jogou bem, teve oportunidades, melhorou o desempenho, e por casualidades do jogo não conseguiu a vitória, ok, justo, a gente viu alguma evolução, a gente viu alguma melhora, né? E tem alguma perspectiva de evolução. É isso que eu prezo hoje. Hoje, eu estou prezando muito mais pela evolução, por ver as mudanças de trabalho, a diferença de trabalho, um bom desempenho, do que simplesmente a vitória pela vitória. Lógico que a vitória pela vitória é importante para somar pontos e tal. Só que o nosso objetivo já é 2024. E para 2024, eu, hoje, prefiro ver evolução do que simplesmente ver uma vitória que não vai nos dar tanta perspectiva de melhoras assim. E para o jogo de hoje contra o Cruzeiro do Mineirão, não faltou preparação. O Tite chegou aí na segunda-feira retrasada, teve praticamente 2 semanas para trabalhar o time, para conhecer o time, para aos poucos ir implementando o que ele quer, o que ele gosta. E assim, ele já chegou sem fazer muitas mudanças. Ele vai manter a base do time que empatou contra o Corinthians. E, na moral, o jogo contra o Corinthians, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo jogou bem, controlou o jogo, só que cometeu o pecado de, após fazer o gol, recuar. Dá jogo pro Corinthians, dá campo pro Corinthians, e numa bobeira acabou levando o empate. Ou seja, o Tite vai manter a base do jogo contra o Corinthians, é praticamente os mesmos jogadores, só o Léo Pereira que não vai jogar porque levou o 3º cartão amarelo, e aí o Davi Luiz vai entrar no lugar dele. Fora isso, é o mesmo time, os mesmos jogadores que fizeram uma boa partida e que tem potencial, tem capacidade de também fazer uma boa partida hoje. Ou seja, o Tite já chegou mudando pouca coisa. Provavelmente, o que ele vai fazer? Ele vai manter as peças, ele vai manter os jogadores e aos poucos a gente vai começar a ver os dedos do Tite no esquema tático. Talvez o esquema que ele use hoje, apesar de ser os mesmos jogadores, não seja igual ao esquema que o Mário Jorge usou contra o Corinthians.
talvez até seja o mesmo esquema, mas com algumas características, algum estilo de jogo diferente. E isso, meu amigo, a gente só vai conseguir ver ali realmente quando a bola rolar às 7 horas da noite. Eu vou chegar aqui um pouquinho pro lado para a gente tentar ver como vai ser a provável escalação de Tite aí pro Flamengo. Talvez a grande diferença do jogo de hoje que o Tite planeja para o jogo que foi contra o Corinthians, o último jogo do Flamengo, seja o esquema tático. As peças são praticamente as mesmas. A gente pode ver aí o time escalado com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, porque o Léo Pereira, né, está suspenso, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Thiago Maia, Eric Pulgar ali na volância, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Time praticamente o mesmo. O que pode mudar, rapaziada, o que pode mudar é a disposição tática. O Flamengo com o Tite eu acredito que vai jogar muito mais num 4-1-4-1, né? Nesse esquema aí com o Everton Ribeiro fechando mais, sendo um jogador muito mais de apoio, né? De preencher ali o meio campo, cortando para dentro, liberando o corredor para o Wesley, né? O Gerson pisando muito na área, o Pulgar provavelmente fazendo ali um segundo volante, de mais movimentação no meio campo, né? Sendo a parte um pouco mais criativa, ele tem bons passes, tem passe de longe, tem chute de longe, tem chute de falta, é importante jogador pro Flamengo. O Thiago Maia fazendo aquele volante um pouco mais marcador. A questão um pouco para esse jogo é na lateral esquerda. Como é que fica o lado esquerdo? Por exemplo, o Bruno Henrique provavelmente ele vai jogar de fora para dentro, né? Cortando para dentro e abrindo o corredor para o Ayrton Lucas. É o que eu imagino que vai ser. Porém, como vai ser a movimentação do Ayrton Lucas quando o Bruno Henrique encostar a linha lateral? Será que o Ayrton Lucas vai ultrapassar por dentro? Será que ele vai fazer um papel de apoio, jogando um pouco mais por dentro? Porque com o Sampaoli ele fez isso e foi uma lástima. Eu espero que quando o Bruno Henrique pisar na lateral esquerda, o Ayrton Lucas faça ultrapassagem mesmo que por dentro. Mesmo que por dentro, ocupando ali talvez o que seria o papel do Bruno Henrique. Enfim, esse é o provável time do Flamengo. Eu quero saber a opinião. Você gostou dessa provável escalação? Tá aprovada? Deixa nos comentários aí. E rapaziada, eu tô confiante na vitória. Primeiro, por todas essas questões que eu falei, o Tite trabalhou aí, teve tempo para treinar, vai haver algumas mudanças táticas, alguns ajustes, né? E eu acho que o Tite tem tudo para dar certo nesse Flamengo, né? Por tudo que ele já falou na coletiva, por tudo que ele já falou que vai tentar aproveitar a característica dos jogadores, vai tentar aproveitar o jogo por dentro. Eu acho que o Tite tem tudo para dar certo. Eu explico melhor nesse vídeo aqui, vou deixar no card e também na descrição para você poder assistir depois do vídeo que você está vendo. Termina isso aqui, depois assiste os outros que estão aí na descrição para você. Mas enfim, além de todos os motivos que eu já dei para estar confiante no trabalho do Tite, eu tô confiante na vitória de hoje especificamente, muito também por conta da péssima fase que vive o Cruzeiro. Meu parceiro, o Cruzeiro tem a pior campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Dos 7 jogos que nós tivemos nesse retorno, o Cruzeiro só venceu 1. E se a gente for olhar para além do retorno, se a gente for olhar a campanha como um todo, o Cruzeiro só tem uma vitória nos últimos 12 jogos. 12 jogos o Cruzeiro só conseguiu uma vitória. E para piorar, o Cruzeiro não venceu no Mineirão em 2023. É isso mesmo, rapaziada. O Cruzeiro não venceu no Mineirão em toda a temporada de 2023. Tudo bem, só fez 7 jogos também, né? Dos 7 jogos, o Cruzeiro não venceu nenhum, empatou 4, perdeu 3, né? E só fez 7 jogos porque tá lá em litígio, tem lá, tá dando mó rolê, tá em briga lá com a responsável que administra o Mineirão e o Cruzeiro, estão, em várias divergências, tanto que o Atlético Mineiro já até construiu o estádio dele, o Cruzeiro aí tá nessa luta aí, questão de estádio, enfim, o Cruzeiro fez 7 jogos no Mineirão e não venceu. Então assim, rapaziada, o Cruzeiro passa por uma má fase, passa por um mau momento, está liberando a zona do rebaixamento. A vitória para eles é fundamental, para eles se livrarem um pouco, porque eles estão a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então assim, a gente pode esperar um Cruzeiro com garra, querendo lutar, não vai ser um jogo fácil, mas o Flamengo tem todas as condições de vencer. E eu falei que estou otimista, e não vou ficar em cima do muro, vou deixar meu palpite aqui. Eu acho que vai ser 2-0 para o Flamengo hoje. 2-0, tranquilo, não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que vai ser um 2-0 tranquilo, que o Flamengo, assim como fez com o Corinthians, vai conseguir ditar o ritmo, vai conseguir dominar a partida, e eu acho e espero que, diferentemente do Corinthians, não durma, não relaxe e não dê campo, não dê jogo, não deixe o Cruzeiro gostar da partida. Para mim, 2-0 tranquilo. E para você? Quanto você acha que vai ser o jogo hoje? Na estreia do Tite? Deixa aí nos comentários o seu palpite. É isso, rapaziada. Eu espero hoje uma vitória boa do Flamengo, pro Tite começar com o pé direito, para começar com tranquilidade, até porque, meu parceiro,
Domingo já tem jogo contra o Vasco, então a vitória é importante não somente pelos 3 pontos, mas também para dar moral e dar tranquilidade ao Tite e ao elenco para o jogo de domingo, que os vascaínos já falaram. Domingo é guerra. Então, se domingo é guerra, a gente tem que entrar nesse clima também e repetir o que foi no primeiro turno, onde a gente venceu os caras assim, até tirou onda e eles fizeram a maior vergonha da história da torcida do Vasco. Mas isso a gente deixa para outro vídeo. Valeu, rapaziada? O importante hoje é falar sobre o Cruzeiro e a vitória vir para a gente conseguir os 3 pontos, se manter no G4, ganhar moral aí para a sequência do campeonato. Tamo junto, saudações rubro-negras, até o próximo vídeo.